Olá, bom dia. Aqui é a professora Marcele Coimbra, da disciplina de Robótica. Hoje a gente vai fazer a nossa resolução da revisão que foi passada na semana passada, dia 19. Então, eu começo desde já desejando que todos estejam bem. Hoje é a nossa última aula, né, antes desse nosso último encontro, antes das férias. Então, é uma alegria que a gente tenha chegado até aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os entraves, né, impostos por essa pandemia, essa nova maneira que nós precisamos nos readequar ao longo desses 4 meses aí de aulas online. Então, desde já, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pela compreensão, pelo esforço e ser grata por termos conseguido, né, finalizar parte desse segundo bimestre. Eu acredito que a coordenadora já deve ter explicado aos pais de vocês, vocês já devem estar cientes, nós não finalizamos o segundo bimestre. Parte dele está sendo finalizado, no caso, o primeiro instrumento. Em agosto, no retorno das aulas, quer seja presencial ou online, nós vamos finalizar o segundo bimestre. Então, um bom dia a todos vocês e que tenhamos um bom encontro nesta manhã de sexta-feira. Bom, então vamos lá iniciar a correção da nossa revisão, que foi passada no dia 19 e o prazo para a entrega era até ontem, dia 25. E daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre esses prazos aí, para quem perdeu alguma atividade, para quem não conseguiu entregar, e em especial para os alunos do sétimo ano A, que ontem eu me dei conta que não havia postado o documento da atividade para essa turma. Então eu já postei e já mudei o prazo de entrega. Então eu peço desculpa ao sétimo ano A, que foi a turma que eu acabei deixando passar e não postei atividade. Então, do fundo do coração, desculpa, e eu já coloquei lá o novo prazo para que vocês entreguem essa atividade. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. A nossa primeira questão da revisão lembrando que semana passada a gente fez uma revisão onde eu coloquei os 4 últimos assuntos que nós vimos durante estes meses de aula online. Então a gente viu linguagem de programação, lógica de programação, eletrônica e sensores e por último mecânica e atuadores. Então foi colocado cada um desses assuntos e foi proposto no final uma revisão para que vocês realizassem em casa. No sistema não consta como instrumento avaliativo, mas essa atividade ela vale 2 pontos. Professora, como assim? Eu não estava sabendo. Não se preocupe, porque aqueles que não conseguiram entregar, a gente vai conversar depois e vai resolver a situação, certo? Mas só para vocês saberem que essa nossa revisão ela vale 2 pontos e conta como instrumento do segundo bimestre. Então, a primeira pergunta da nossa avaliação era sobre o assunto linguagem de programação. Então, de acordo com o assunto linguagem de programação, qual alternativa, dentre as 4 que foram dadas, estava correta? Então, a alternativa A, ela dizia que existe apenas um tipo de linguagem de programação. E aí a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Na linguagem de programação existem várias formas de a gente chegar ao mesmo resultado começando com a máquina. Então, na linguagem de programação existe a linguagem em C, existem a linguagem Java, a linguagem em blocos, a linguagem Python. Então, existem vários tipos de maneiras de você se comunicar com a máquina. No caso, ela tem uma variedade de linguagem de programação para que você consiga programar o seu computador, a sua máquina, o seu robô em geral. Então, a alternativa A não é, porque não existe apenas um tipo de linguagem de programação. Existe aí uma grande variedade. Vamos para a alternativa C e depois a gente vê por que a B está correta. Então, a alternativa C, ela dizia que somente a linguagem Python funciona para programar robôs. Então, como a gente já percebeu na correção da alternativa A, existem diversas. Então, Python é apenas mais uma delas e não a única maneira. A alternativa D dizia que não se pode fazer uma programação utilizando blocos. E isso não é verdade. A gente sabe que o próprio Scratch, que foi a primeira atividade que vocês fizeram de linguagem de programação,
ela utiliza blocos. Você vai encaixando e vai mudando as informações através de blocos. Então, é possível também se programar em blocos. Então, em Python, em blocos, você consegue programar também, mas não são as únicas maneiras de se programar. E a alternativa B está correta porque a linguagem de programação é a maneira como o robô se comunica com o mundo. Então, a gente viu que se eu quero aprender eu quero me comunicar com pessoas de outras etnias que não sejam a minha, eu preciso aprender uma nova linguagem. E a linguagem da máquina é a linguagem de programação. Então, se eu quero conversar com o computador, conversar significa você mandar comandos para ele entender o seu funcionamento, você precisa aprender a linguagem de programação. Ou seja, é a língua em que os robôs se comunicam com o mundo, ou a máquina se comunica com o mundo. Então, quem marcou a alternativa B está correta. A segunda questão, vamos lá. A segunda questão, ela pedia para vocês explicarem com as palavras de vocês a função dos sensores e a qual princípio da robótica os sensores eles estão atrelados. Só para lembrar, os sensores, no caso, eles são componentes que interagem com o ambiente e mandam o sinal de volta. Sendo eles componentes, peças que precisam de energia para funcionar, eles fazem parte do princípio da robótica, que é a eletrônica. Então, a gente tem mecânica, eletrônica e programação, os 3 princípios básicos. E a gente sabe que os sensores eles estão inseridos no princípio da eletrônica, porque são componentes que necessitam de energia para funcionar. E os sensores em especial, eles são como se fossem os sentidos do nosso robô. Então, tem sensor de temperatura, sensor de toque, tem sensor infravermelho. Todos esses sensores eles interagem com o ambiente em que você o coloca e mandam um sinal de volta. Eu quero saber se tem algum obstáculo para o meu robô. Então, você vai colocar lá um sensor ultrassônico que ele consegue saber a distância até um obstáculo. E ele vai te mandar de volta a informação dessa distância. E você vai decidir o que fazer a partir dessa informação. Então, os sensores, eles são responsáveis por guiar o seu robô, né? Como se fossem os sentidos da sua máquina. Quem colocou, não precisa ser uma resposta idêntica a essa daqui, mas precisa ter sentido e ter a ver com isso daqui, tá? Então, a professora não está dizendo que eles interagem, está dizendo que eles conseguem saber o que tem em volta. Beleza, tá certo também. Só lembrando que tem que estar dentro desse conceito, não exatamente assim, porque eu pedi que vocês fizessem com as suas palavras, beleza? Então, vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela fala sobre os atuadores e sua funcionalidade. Foi a nossa penúltima aula, no caso foi a aula do dia 12, a gente falou sobre os atuadores, sobre mecânica e os atuadores. Lembrando que mecânica é um dos princípios da robótica, né? O primeiro, que trata da estrutura, do formato do robô. E a gente diz que os atuadores eles passeiam ali entre a mecânica e a eletrônica. Eles estão dentro desses 2 princípios, porque compõem, né, grande parte da estrutura do teu robô e também são componentes eletrônicos. E os atuadores em especiais, eles são peças que dão movimento no teu robô, na tua máquina. E nesse caso, eu posso citar o motor. O motor ele é uma peça estritamente de movimento. Então, se eu quero fazer um robô no formato de um carro, eu preciso colocar ali um motor para que ele tenha movimento, para que ele ande. Então, os atuadores eles funcionam como a parte que movimenta o teu robô, certo? Então, eles estão dentro da mecânica e da eletrônica. Se algum dia eu te perguntar a qual princípio está atrelado os atuadores. Aí você vai dizer que eles fazem parte dos 2 princípios, da mecânica e da eletrônica, porque eles compõem a estrutura do teu robô de forma crucial e são componentes eletrônicos também, porque precisam de energia para funcionar. Bom, então vamos para a última questão da nossa revisão, que eu peço para que vocês citem 2 exemplos de atuadores. Então, sendo os atuadores os responsáveis pelo movimento do robô, nós podemos citar como exemplo os motores e pistões. Eu acredito que vocês ainda lembram, né, que no nosso kit da Lego tem 2 tipos de motores, que é o motor grande e o motor médio.
e eles são responsáveis por todo o movimento que o nosso robô tem, né? Quer seja de uma garra, de um atirador, de um guindaste ou de um carro, os motores eles são responsáveis por esse movimento, que é uma característica dos atuadores. E tem os pistões. Os pistões eles são peças que ficam dentro dos motores, né? Que ajudam nessa parte do movimento. Então, esses são os mais conhecidos aí, no geral, e podiam servir como exemplos de atuadores. Se você colocou exemplos diferentes, mas que estão dentro da categoria de atuadores, tudo bem, não tem problema também. Então, essa foi a nossa revisão de hoje, no nosso último encontro, né, antes das férias. Eu volto a agradecer a todos vocês pela compreensão, desejar que estejam todos bem, quem não estiver muito bem, que fique bem logo, que nós possamos, né, em agosto, nos reencontrar, quer seja presencial ou seja online. Desejo que vocês tenham, na medida do possível, né, boas férias, um bom descanso, que vocês possam tirar esse tempo, né, para colocar as coisas em ordem aí, né, das novas rotinas, e que dê tudo certo. Para que nós voltemos logo aos nossos encontros, de preferência presencialmente. Então, só um último aviso para você que perdeu alguma atividade, por algum motivo deixou de entregar, eu vou deixar aberto os arquivos de todas as atividades até o dia 30, para que você que porventura tenha perdido algum prazo, tenha deixado de entregar a sua atividade, que você consiga entregar até o dia 30. Então, você que está assistindo essa aula, tem algum amigo que deixou de entregar a atividade, ou você mesmo deixou de entregar alguma atividade, até o dia 30 você pode entregar. Então, se possível, avise para o seu colega, olha, aquela atividade que você não entregou, a professora vai deixar até o dia 30. Então, eu vou deixar disponível os arquivos e vocês podem acessar e entregar até o dia 30, agora de junho. Então, um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Posso demorar um pouquinho, mas vou responder. E boas férias a todos. Grande abraço.